Olá, eu sou o Rodrigo Rios, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp Campus de Rio Claro e membro do Grupo de História Oral e Educação Matemática, o GOEM, que em 2022 completou 20 anos de existência. Neste vídeo, eu vou apresentar brevemente o grupo, a sua trajetória, pesquisas em andamentos e alguns de seus feitos. Vamos lá? O GOEM é coordenado pelas professoras Heloísa da Silva, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp Rio Claro, e pela professora Maria Edneia Martins, docente do Programa de Educação para a Ciência da Unesp de Bauru. O grupo foi criado em 2002 pelos professores Antônio Carlos Carreira de Souza e Antônio Vicente Marafiotti Garnica, do PPG Unesp, e Carlos Roberto Viana, da UFPR, com a intenção de reunir pesquisadores em educação matemática interessados na possibilidade de usar a história oral como recurso metodológico em pesquisas qualitativas, historiográficas ou não. Nesses 20 anos de história, a configuração do grupo foi sendo alterada, ampliando-se de modo a incorporar discussões sobre outros temas e outras abordagens teórico-metodológicas. Pode-se dizer que o interesse principal do grupo tem sido o estudo da cultura escolar e o papel da educação matemática nessa cultura. Dentre os muitos temas dos trabalhos desenvolvidos nesses 20 anos de atuação, destacamos a formação de professores de matemática, as narrativas, a história oral, os manuais didáticos, instituições de vários níveis de modalidades de ensino nos quais atuam professores de matemática e dos quais a matemática faz parte, a história da educação matemática, a análise de livros antigos e contemporâneos, didáticos ou não, formação e conservação do acervo, dentre outros. Nessa trajetória, os vários focos de trabalho podem ser, de modo geral, caracterizados em linhas de pesquisas distintas, mas interconectadas. Mapeamento da formação e atuação de professores que ensinam e ensinaram matemática no Brasil. Incorpora inúmeros trabalhos em história oral, voltado ao estudo de como eram formados e como atuaram professores de matemática no Brasil em diferentes instituições e níveis escolares, em distintos tempos e espaços. Análise de livros didáticos, hermenêutica de profundidade. O GOEM constituiu um acervo de cerca de 1.000 exemplares de livros didáticos antigos, visando a ampliação de sua atuação no que diz respeito à história da educação matemática brasileira. Para isso, o grupo desenvolve estudos teóricos sobre análise de livros didáticos, segundo a perspectiva da hermenêutica de profundidade. Escolas reunidas, escolas isoladas, educação e educação matemática em grupos escolares. Visa compreender as práticas educativas, em geral e particularmente aquelas relativas ao ensino de matemática, desenvolvida nos antigos grupos escolares e nas escolas que a eles eram vinculadas. História da educação matemática. Constituir um mapa de movimentação da formação de professores do país, suas concepções e suas práticas, operando a partir de acervos vários, principalmente aqueles compostos de fontes escritas, livros didáticos, materiais de referência, legislações, biografias e autobiografias, etc., e orais. História oral e educação matemática. Essa linha pretende a. Desenvolver referencial teórico de sustentação às iniciativas de utilização da história oral em investigações em educação matemática. E b. Analisar os desdobramentos da utilização desse referencial em pesquisas específicas, construção de modelo em ação. História oral, narrativas e formação de professores, pesquisa e intervenção. Essa linha de pesquisa preocupa-se em elaborar, aplicar e analisar estratégias alternativas para a formação de professores que ensinam matemática, considerando dentre tais estratégias a história oral e, mais amplamente, as narrativas sobre a escola. Narrativas e ensino e aprendizagem de matemática inclusiva. Os trabalhos nessa linha enfocam o ensino e aprendizagem de matemática abordando diferentes metodologias na escola básica, como também o uso de narrativas de professores e de alunos para compreender aspectos da educação inclusiva. Os participantes do grupo são membros individuais de várias sociedades de pesquisa e, coletivamente, o Grupo História Oral e Educação Matemática, cadastrado no CNPq e certificado pela Unesp, é membro da Associação Brasileira de História Oral.
Sendo um grupo multi-institucional, o GOEM agrega pesquisadores da Unesp, São Paulo, da Fundec, em São Paulo, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do Instituto Federal do Maranhão, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Uberlândia, também em Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Fundação Universidade Regional de Blumenau em Santa Catarina, da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Estadual de Maringá, também no Paraná, dentre outras universidades e instituições, onde nesses anos novos grupos de pesquisas foram se constituindo. Ainda que seus braços estejam espalhados em várias instituições brasileiras, o grupo tem sua sede fixa na Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em ampla sala na qual está alocado seu acervo de livros antigos que, disponível a toda a comunidade de educadores matemáticos, abriga mais de 1.500 volumes, todos originais, produzidos desde o século XVII até final do século XX, dentre os quais há vários exemplares de manuais didáticos de matemática, muitos deles raros, obras de referências em matemática, educação, pedagogia, sociologia e história, livros didáticos de outras áreas utilizados em antigas escolas de primeiras letras, textos relativos à legislação educacional brasileira, além de teses, dissertações e monografias em educação e educação matemática. O site do GOEM entrou em funcionamento no ano de 2004 e em 2007 foi criado um site específico para divulgação do catálogo de todo o acervo do GOEM. Com o Emera, o sistematizador de textualizações criado pelo grupo, este sistema foi desenvolvido visando a possibilitar uma sistematização de textualizações produzidas a partir dos depoimentos coletados por integrantes do GOEM. Nada, entretanto, impede que outros grupos o absorvam, adaptando-se se necessário a outras situações. Nos últimos 5 anos, algumas temáticas têm ganhado destaque em pesquisas do grupo, tanto pelos interesses relacionados aos contextos de pesquisas de seus membros, quanto por sua aproximação com os estudos decoloniais. Tais pesquisas têm em comum tanto o trabalho com a história oral, quanto o principal interesse do grupo desde a sua criação, que é o descentramento epistêmico, político e cultural das formas de pensar e dos modos de existir no mundo acadêmico, colonizado pelo padrão eurocêntrico, antropocêntrico e cristão. E essas são algumas pesquisas em andamento no nosso grupo, sobre comunidade quilombola, escolas indígenas, escolas de trabalhadores rurais, sobre a OBMEP, sobre mulheres e a docência em matemática no ensino superior, sobre a formação matemática de professores surdos, sobre a elaboração de currículo na área de matemática, sobre o ensino de álgebra, sobre o ensino de matemática para estudantes público-alvo da educação especial, sobre memórias, histórias e matemática no Instituto Federal de Minas Gerais, sobre formação de professores de matemática em Rondônia, sobre educação matemática e marcas de gênero. Membros do GOEM também receberam premiações, o Prêmio CAPES de Tese. Em 2015, com a tese de doutorado de Felipe Santos Fernandes sobre a Quinta História, e em 2020, a tese de doutorado de Alessandro Coelho Alencar, também Prêmio CAPES de Tese, sobre Vozes do Cariri. Em meio à produção científica do GOEM, para além das dissertações, teses e artigos, temos também a produção de livros, os 2 últimos, Oral History and Mathematics Education e Rompendo Fronteiras Disciplinares, narrativas, prática de pesquisa e intervenção na formação de professores que ensinam matemática. Apresento também a organização de eventos pelo GOEM, o 2º Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, realizado na Unesp de Bauru, o Simpósio Temático de História Oral e Educação Matemática, no 13º Encontro Nacional de História Oral, realizado em Porto Alegre, e GOEM 20 anos, Articulações em Trajetória, um evento na Unesp de Rio Claro para celebrar os 20 anos de existência do nosso grupo. Apresento também as conexões internacionais realizadas pelo GOEM em universidades de países como Espanha, Portugal, África do Sul e Inglaterra. Para conhecer mais do nosso grupo, acesse goem.org. E até uma próxima. Tchau!